Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o flow, o estado de flow. Você sabe o que é isso? Então vamos conhecer. A neurociência nos traz o que é o estado de flow. Baseados nos estudos pioneiros de Mihaly Csikszentmihalyi e nas mais recentes descobertas da neurociência, esse material vai oferecer para você uma compreensão profunda sobre como o nosso cérebro funciona quando estamos em um estado de fluxo. Então prepare-se, pessoal, vamos lá. Mihaly Csikszentmihalyi, que é o pai do conceito do flow, tá? Ele nasceu em 1934 e ele revolucionou a psicologia ao introduzir o conceito de flow. Como professor da Universidade de Chicago e um dos pioneiros da psicologia positiva, ele dedicou décadas de pesquisa para compreender os estados ótimos de uma experiência humana. A sua jornada começou como uma pergunta fundamental: o que torna as pessoas genuinamente felizes? Ele observou artistas que trabalhavam durante horas a fio, completamente absortos em suas criações, identificou um padrão que mais tarde nomearia como estado de fluxo. O legado de Csikszentmihalyi vai muito além da academia. Os seus insights sobre flow têm sido aplicados em contextos educacionais, organizacionais, esportivos e terapêuticos, transformando a nossa compreensão sobre motivação intrínseca, criatividade e alto desempenho. Abre aspas para Csikszentmihalyi. A repressão não leva à virtude. Quando as pessoas se reprimem por medo, suas vidas são necessariamente diminuídas. Só por meio de disciplina, livremente escolhida, a vida pode ser aproveitada e ainda assim dentro dos limites da razão. Fecha aspas. Então, o que seria esse estado de flow? O flow é um estado psicológico ótimo, onde nós nos sentimos completamente imersos e energizados durante uma atividade. Ele é caracterizado por exemplo, um foco total em uma área atual, com exclusão de estímulos irrelevantes. Horas podem passar como se fossem minutos durante o estado de flow. A distinção entre o eu e a atividade se dissolve temporariamente. É uma percepção clara e instantânea sobre o progresso na atividade. Sentimento de domínio sobre a atividade, mesmo em situações desafiadoras. A atividade torna-se recompensadora por si mesma, independentemente dos resultados externos. Então, o que seria esse estado de flow? Seria você fazer algo que você realmente gosta, que você perde a hora, você não sabe nem há quanto tempo você estava fazendo aquilo. Você está numa imersão profunda dos seus sentimentos, do seu conhecimento, do seu saber. Embora Csikszentmihalyi tenha mapeado 32 níveis de flow em sua pesquisa mais aprofundada, nós focaremos nos 4 principais estados que constituem a base teórica e que são fundamentais para compreender como acessar esse estado ótimo de consciência. Então, o que acontece com o nosso cérebro quando nós estamos em estado de flow? A transição da atividade pré-frontal. Ocorre uma redução temporária na atividade do córtex pré-frontal, responsável pela nossa autoconsciência, permitindo o processamento mais direto e intuitivo. Acontece também uma tempestade de neurotransmissores, a liberação sincronizada de dopamina, que é a recompensa, a norepinefrina, que é da atenção,
a endorfina, que é do bem-estar, a anandamida, que é da criatividade, e a serotonina, que é do humor. Então, ocorre dentro de nós uma tempestade desses neurotransmissores, com esses nomes super difíceis de pronunciar. Ondas cerebrais em sincronização. Transição das ondas beta, que é o estado normal de vigília, para ondas alfa, teta, na fronteira entre a consciência e a subconsciência. Diminuição temporária da atividade em regiões associadas à crítica interna e autojulgamento. Ativação do estado de rede padrão, rede neural associada à criatividade e ao pensamento divergente. Estudos com a neuroimagem mostram que durante o estado de flow há uma integração única entre as redes neurais, normalmente segregadas, criando um estado de eficiência neural máxima, onde o cérebro consome menos energia enquanto produz resultados superiores. Aqui eu coloquei uma curiosidade científica. Pesquisas recentes sugerem que o estado de flow pode aumentar a neuroplasticidade. Lembra que nós já estudamos sobre a neuroplasticidade? Que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões. Então é muito bom você estar em estado de flow, porque ele aumenta potencialmente, acelerando o aprendizado em até 490% quando comparado com os estados normais de consciência. Os estados fundamentais de flow. No topo, nós temos o flow, depois a ansiedade, o tédio e a apatia. Na teoria de Csikszentmihalyi, embora contenha 32 níveis, como a gente já viu, a gente vai ver só esses 4, tá? Que são os principais. O flow, ele ocorre quando nós enfrentamos um desafio elevado que corresponde às nossas habilidades, que são também muito elevadas. É um estado ótimo, caracterizado por alta concentração, envolvimento profundo e perda da noção de tempo. Que delícia quando a gente está em estado de flow, né? Ansiedade surge quando o desafio é alto, mas as nossas habilidades são insuficientes. O cérebro entra em estado de alerta, aumentando a produção de cortisol e adrenalina, gerando estresses e autocrítica. E é por isso que eu vou voltar aqui para mim para falar uma coisa. Por isso que quando a gente vai fazer uma palestra, é muito importante a gente estar preparado para palestrar. Porque do que adianta você ter técnicas de oralidade, técnicas de desenvolvimento corporal, técnicas de neurociência, se você não dominar o tema, a ansiedade vai te sabotar. Perceba, é exatamente o que diz aqui na teoria de Csikszentmihalyi. Todo o nosso aprendizado a gente tem que levar para a prática, não ficar só aqui na teoria. Então, por isso que às vezes eu faço essa chamada. Tédio. Manifesta-se quando nossas habilidades são superiores ao desafio proposto. O cérebro busca estímulos adicionais, resultando em distração, inquietação e motivação. Ou seja, não sei se vocês já viram algum professor que vai te ensinar alguma coisa, só que aquilo que ele está te ensinando é tão básico que ele sente que é um tédio ele ter que ensinar aquilo. Então, ele não passa uma aula gostosa, porque ele está entediado. E eu sei porque eu já tive aula com professores assim. Você percebe que ele está entediado de ensinar aquela coisa, porque ele é muito básica. A habilidade dele é muito superior àquilo que ele está te ensinando. Então, ele se sente entediado e também transmite isso. E isso nós precisamos tomar cuidado. Você que dá aulas, você que palestra, você que quer ser um palestrante ou algo desse tipo, tome muito cuidado quando você for ensinar alguma coisa para a pessoa e você achar que eles sabem aquilo, que é um tédio aquilo, mas não.
Aquelas pessoas talvez nunca viram aquilo na vida. Pode ser que pareça um tédio para você que está ali passando, mas para eles é a primeira vez que estão vendo. Então tente passar com emoção, mesmo que para você aquilo seja muito óbvio e muito ultrapassado ou até obsoleto. Porque para você aquilo é muito básico. É exatamente o que está dizendo aqui. Pode ser que você tenha um conhecimento tão superior que quando você vai transmitir aquilo se torna entediante. Apatia, estado de baixa energia quando tanto o desafio quanto as habilidades são percebidos como baixos, caracterizado por um desengajamento, falta de propósito e baixa ativação neurológica. Perceba que a tua energia, ela transborda quando você está comunicando algo a alguém. Então tenha cuidado com a tua energia, o que você está passando. Porque às vezes o desafio se torna um tédio, né? Porque as suas habilidades são muito superiores, mas também a tua energia está baixa. Então é caracterizado como um desengajamento. Você vai perceber que está todo mundo ali no celular, olhando para o lado, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção no que você está falando, porque você não está transmitindo a energia necessária, gerando assim apatia diante dos outros. Então, a compreensão desses 4 estados é fundamental para identificarmos as condições necessárias para acessar o flow em diferentes contextos da nossa vida. Ou seja, ai, meu cachorrinho tá aqui, peraí. Copinho. É que o meu cachorrinho, gente, desculpa ter interromper, mas ele tá quase cego. Então ele veio aqui pedir um carinho, eu não resisti, né, tadinho? Ele veio aqui só para mim passar a mãozinha nele. Então vamos lá. Ele é bem velhinho. Durante o período de flow, a área cerebral responsável pelo processamento temporal apresenta atividade reduzida, explicando a sensação de que o tempo voa ou, em alguns casos, desacelera drasticamente. Paradoxalmente, enquanto a autoconsciência diminui, a consciência em relação à atividade aumenta exponencialmente. Registra-se maior ativação do córtex cingulado anterior, área associada à atenção focada. Quantas vezes você já deu uma aula? Ou quantas vezes você já participou de um show? Se você faz shows, né? Porque eu já fiz shows, já dei aula, já fiz várias coisas. Mas você que está aqui comigo, você já deu aula? Você já deu palestra? E o tempo voou, você falou, meu Deus, já acabou meu tempo, não estou acreditando. Porque às vezes você só tem 15 minutos para explanar aquilo que você tem que explanar para as pessoas. Mas passa tão rápido. Você estava num estado de flow. Você nem viu o tempo passar. E é legal que você consiga transmitir isso para as pessoas. Porque não tem coisa mais chata do que você participar de uma aula, de uma palestra ou de um show que as pessoas não veem a hora que acaba. Isso é muito triste para o artista, para o palestrante, para o professor. Então, transmita que você está em flow. Transmita que você está tendo uma alegria, uma energia positiva de passar aquilo para as pessoas. Você pode ter certeza que se você treinar isso, você terá excelentes resultados e as pessoas vão querer sempre mais. E sempre mais elas vão falar, ué, mas já acabou? Da mesma forma que você vai falar, não acredito que já acabou a minha palestra. Ou minha aula, ou meu show. No início do flow, há um aumento controlado da ansiedade. Comum, né, pessoal? Quem nunca, né? Antes de entrar numa aula, antes de entrar num show ou antes de iniciar uma palestra, todos nós ficamos ansiosos. E isso potencializa o nosso desempenho. A amígdala é ativada de forma ótima, sem atingir níveis de sobrecarga. Porém, temos que controlar.
tá? A ansiedade muito aguçada, ela pode travar também. Então, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, ele é importante e é benéfico. É legal. Inclusive, eu vi uma vez o Gustavo Lima falando numa entrevista que até hoje ele sente o frio na barriga de entrar no palco. Até hoje, né? Olha quantos shows ele já fez. E ele ainda assim sente esse frio na barriga. Então, quer dizer, isso é muito interessante, porque ele prepara o corpo dele para transmitir essa energia quando ele também está num estado de ansiedade. Ao reconhecer essas características em si mesmo, durante uma atividade, você pode intencionalmente cultivá-las para aprofundar o estado de flow. Por exemplo, note quando perde a noção do tempo como um indicador positivo de que está entrando em flow. Então, a neurociência moderna confirma que Csikszentmihalyi descobriu, através da observação, o flow, que ele representa um estado neurológico único, distinto, que pode ser identificado, mensurado e, mais importante, cultivado intencionalmente, que é isso que nos interessa para fazer, por exemplo, todas essas atividades que a gente deseja fazer. O flow na educação. Quando aplicado à aprendizagem, o flow pode transformar experiências educacionais. Aumento da capacidade de retenção de informações em até 400%, redução significativa da procrastinação dos estudantes, foi tudo isso que eu falei, desenvolvimento acelerado de habilidades complexas. Já o flow no desempenho profissional, no ambiente de trabalho, ele está associado ao aumento de produtividade em até 500%, maior satisfação profissional e redução do burnout, soluções mais criativas para problemas complexos, identificar e eliminar interrupções, estabelecer períodos de trabalho profundo. Pessoal, é muito legal aprender isso. Quem tiver interesse de ter este slide, tá, que eu estou passando aqui, esse slide eu elaborei com muito carinho para vocês. Se vocês tiverem interesse desse slide, coloca aqui nos comentários que eu envio para vocês, tá bom? Eu posso enviar por e-mail ou deixar no OneDrive. Vocês me falam depois, quem está assistindo toda a aula, né? Porque eu deixei para falar aqui quase no finalzinho justamente, porque quem ficar até o final e tiver interesse de realmente aprender, deixa aqui que eu envio o slide para você, tá? Ah lá, flow na criatividade e artes. Artistas, músicos, escritores relatam que as suas melhores obras surgem durante o estado de flow. Aumento da fluência criativa e originalidade, superação de bloqueios criativos, maior expressividade emocional nas obras. E a estratégia que eles usam? Criar rituais que sinalizem ao cérebro a entrada em modo criativo, eliminar a autocrítica durante o processo. Já no esporte, olha, não comentei sobre o esporte, esqueci, né? Mas no esporte, os atletas descrevem estar na zona, como um estado de flow que potencializa. Não é a zona que você imaginou não, tá, gente? É outra zona. Coordenação motora refinada e precisão de movimentos. Tomada de decisão instantânea e intuitiva. Resistência física aprimorada e recuperação acelerada. Então, uma estratégia que eles usam. Praticar mindfulness. E a gente vai fazer aula sobre isso depois. Para desenvolver consciência corporal, estabelecer metas claras e específicas para cada sessão. Olha como que isso ajuda. Então, pessoal, cultivar os estados de flow usando gatilhos neurocientíficos. Como cultivar o estado de flow? Gatilhos científicos. Como cultivar o estado de flow? Então, você deve ter objetivos claros, definir metas específicas e mensuráveis, pois o cérebro precisa saber exatamente o que buscar para direcionar o recurso neural de forma eficiente. Busque tarefas de 4% além de sua capacidade atual suficientemente desafiadoras para engajar.
mas não tão difíceis que causem ansiedade paralisante. Isso é muito legal. Pessoal, muita gente tem medo de fazer live aqui na internet. Tem medo de errar, medo de falar besteira ou medo de não conseguir se expressar o suficiente. Se você não começar, você nunca vai ficar bom nisso. Por exemplo, tudo que você aprendeu nessa aula hoje, que tal você ficar diante do espelho, falando mais ou menos as coisas que você aprendeu para internalizar todo esse conhecimento? Isso vai te trazer mais desenvoltura, vai fazer com que você fique mais adaptada a falar o que você aprendeu. Quando você aprende, isso nós já aprendemos aqui no canal, quando você aprende algo e ensina aos outros, mesmo que seja para você mesmo diante do espelho, até que você perca esse medo, essa ansiedade tão profunda, você vai conseguir aprender, se soltar, vai pegar os trejeitos, as expressões corporais, a postura, a entonação da voz, e isso é importante que você faça exercícios. E fazer exercícios até gravando e colocando aqui. Não tenha medo de errar. Aqui na internet, gente, aqui não tem isso não. A gente pode fazer vários vídeos, pode editar, você pode errar e depois consertar, ou você pode errar e deixar errado mesmo, e você vai melhorando com o decorrer do passar do tempo. Então, não fique com medo de entrar aqui para o mundo digital, de falar com as pessoas, de ser julgado. Você vai ser julgado, eu tenho certeza. Eu também sou. Várias pessoas escrevem aqui, a maioria que gostam, mas outras, mas por que aprender isso? Não vejo necessidade. Ou para que essas teorias? Sempre vai ter aquele hater, né? Aquela pessoa que vai falar mal de você. Não queira agradar todo mundo, isso não existe. Eu nunca consegui agradar todo mundo e eu tenho certeza que você também não. Então, não se esforce para isso, se esforce para se desenvolver, mas não para agradar. Eu faço essas aulas aqui por mim. Faço por mim, eu estou me desenvolvendo, aprendendo cada vez mais a neurociência. E eu sei que muitas pessoas estão aprendendo junto comigo quando eu estou aprendendo. Eu não estou fazendo isso daqui para ganhar dinheiro, eu não estou fazendo isso daqui, acredite se quiser, tá? Porque eu tenho outros ganhos, e vocês sabem disso, quem me segue há mais tempo sabe. Mas eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, eu não estou fazendo para ter seguidores, eu estou fazendo porque eu gosto dessa... Aliás, esse tema é um tema que eu adoro. Neurociência eu realmente me descobri, porque olha, eu já trabalhei, quem me conhece sabe, eu já fui cabeleireira por mais de 20 anos, empresária, cabeleireira. Eu já fui cantora por muitos anos, cantora sertaneja, mais de 15 anos profissionalmente, isso quando eu não tocava em casa, que eu toco vários instrumentos, teclado, violão, viola, sanfona. E eu não estou falando isso para me aparecer, não, estou dizendo para você. Olha quanta coisa eu já fiz. Hoje eu sou advogada, pode até ver que meu símbolo está aqui. Eu geralmente, quando faço vídeos da advocacia, eu sento nessa outra parte da escrivaninha, porque o meu logo fica atrás de mim, fica bem legal. Agora, para fazer esse vídeo de neurociência, eu mudei a câmera para não ficar saindo o logo da advocacia, mas não teve como esconder. Mas é isso. A gente tem que adaptar. Adapte os seus cenários, adapte ao que você gosta. E eu amo isso aqui. Eu amo entender como funciona a minha mente. Eu amo entender como que eu posso melhorar a cada dia. Como que eu posso fazer com que tudo que eu leio, todas as minhas pós, todos os meus MBAs, todas as minhas faculdades, tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, todas as partituras que eu li na minha vida, como transformar isso, como internalizar isso no melhor aprendizado possível, com que isso fique concreto, internalizado em mim. Eu quero isso. Eu não quero perder tudo que eu já aprendi. A minha vida inteira, eu sempre gostei muito de fazer curso, muito, desde criança. Eu sempre fiz muitos cursos. Das minhas irmãs, eu acho que eu fui a que mais dei gasto para minha mãe. E depois que eu me casei, a mesma coisa. Eu adoro fazer cursos e eu não quero perder tudo o que eu aprendo. E a neurociência está me ajudando com isso.
É você conseguir manter tudo o que você aprendeu. Porque do que adianta você ler hoje, daqui uma semana você esqueceu tudo o que você leu? Do que adianta você fazer faculdades, fazer pós-graduações, se você não sabe explicar nada sobre o tema para ninguém? Aparece um cliente para você e você não sabe explicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi bem na prova. Mas é que passou-se 2, 3 meses e talvez aquele tema que você aprendeu, você não soube guardar na sua mente. Então, a neurociência, ela traz isso para você. Como você guardar o que realmente é importante. E aqui, nessa aula que a gente está fazendo, sobre o flow, ele mostra como que é importante a gente ter essa empolgação para aprender. Essa energia para aprender. Quando a gente aprende empolgado, a gente guarda. Agora, se você lê alguma coisa, se você faz uma aula, mas você não vê a hora de ir embora, o professor não está passando aquela energia que você queria, a matéria não é o que você esperava. Isso é muito triste, porque você está perdendo tempo e o professor também. E tempo é Kairos e Cronos, que nós já aprendemos também aqui. Nós precisamos ter o tempo em Kairos, porque o Cronos, nós sabemos que é o tempo, há 24 horas, que todo mundo tem igual. Agora, o Kairos, não. O Kairos a gente tem que moldar, a gente tem que selecionar o nosso tempo de qualidade. Assista um vídeo aqui sobre Cronos e Kairos, que você vai aprender muita coisa. Também é da neurociência. Então, pessoal, tudo isso que nós vimos hoje nessa aula, tá? Vou finalizar, que senão ela vai ficar muito longa. E quem quiser o slide que eu preparei aqui com o maior carinho, ele tem até mais informações do que eu passei nessa aula. Escreve aqui nos comentários, tá? Eu vou mandar um formulário, aí você preenche e eu deixo você ter acesso ali ao meu Drive, meu OneDrive, tá bom? Para você baixar lá o slide. E eu agradeço pela aula, gente, eu me empolgo se eu ficar falando aqui. Vocês já viram que eu vou até amanhã, tá bom? E eu vou gravar mais uma aula ainda, agora, e já vou deixar aqui na agulha para eu postar semana que vem, porque tá corrido aqui na advocacia, tá corrido aqui no meu trabalho, então eu vou gravando os vídeos aqui e guardo e vou soltando, tá? Então, já vou gravar mais um vídeo, aproveitar que eu tô empolgada hoje, e aí depois você assiste na semana que vem, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de tanto aprendizado aqui que nós estamos tendo nesse canal de forma 100% gratuita. E olha quanto conhecimento que pode te agregar na sua oratória, na sua vida, para que você possa transmitir coisas boas para as pessoas. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.